Havia um tipo específico de silêncio que precedia as grandes humilhações. Não o silêncio das salas vazias ou das madrugadas calmas, mas aquele silêncio tenso, vigiado, cheio de olhos que esperavam o espetáculo. Era esse silêncio que pairava sobre o Hara Santa Vitória naquela tarde de sábado, quando uma caminhonete Chevrolet de 1997, com a lataria cor de ferrugem antiga e o escapamento sussurrando sinais de cansaço, entrou pelo portão de entrada do complexo equestre mais valioso do interior de Minas Gerais. João Batista Souza desceu do veículo com a calma de quem não tem nada a provar. Seus 41 anos estavam distribuídos de forma curiosa pelo corpo. Mãos largas e calejadas como terra ressecada, mas olhos com uma serenidade que contrariava qualquer ideia de desgaste. Vestia camisa xadrez, desbotada vermelha e branca nos tons que o sol havia tratado de esbater ao longo dos anos. Calça jeans com o joelho esquerdo desbotado de tanto se ajoelhar no chão de currais e botas de couro rachado nas bordas laterais, do tipo que carrega em cada vinco uma história de trabalho real. O chapéu de palha na cabeça tinha a aba do lado direito remendada com fita adesiva marrom, recurso improvisado que sobrevivia há meses sem incomodar seu dono nem um segundo. Ele carregava uma caixa de ferragens com ambas as mãos. Nada mais. Nenhum assistente. Nenhuma agenda. Nenhum cartão de visita visível. O Hara Santa Vitória eram 14 milhões de reais espalhados em instalações impecáveis. Cocheiras de madeira nobre com ventiladores embutidos. Pistas de treinamento com areia importada, bebedouros automatizados de aço inox e funcionários em uniformes azul royal alinhados como em desfile militar. O coronel Augusto Drummond havia construído aquilo ao longo de 30 anos de trabalho, pecuária e inteligência financeira. Era o orgulho maior de sua família e era o brinquedo favorito de Valentina Drummond Nogueira. Valentina tinha 27 anos. Olhos verdes de avó italiana e a certeza absoluta de quem nunca precisou fazer nada para ter tudo. Filha única, criada entre leilões de cavalos em São Paulo e Buenos Aires, com passagens para Sevilha todo mês de abril porque gostava das corridas de primavera lá. Ela havia crescido acreditando que o mundo se organizava de forma simples. Havia os Drummond e havia os demais. Essa divisão não era declarada em voz alta, era mais sofisticada do que isso. Vivia nos gestos, na forma como ela olhava para funcionários sem realmente olhar, na indiferença elegante com que descartava opiniões de quem não era do seu círculo, no sorriso levemente condescendente que reservava para qualquer pessoa que chegasse de carro com mais de 3 anos de uso. Naquela tarde de sábado, ela estava apoiada na grade do curral central, pincel de esmalte vermelho na mão direita, enquanto 3 tratadores experientes tentavam e fracassavam aproximar-se do trovão do diabo. O cavalo era uma besta negra de 620 quilos importada da Argentina por 2-3 milhões de reais, com olhos cor de âmbar e narinas que exalavam vapor como chaminés em dia frio. Havia chegado há 2 semanas e ainda não havia deixado ninguém encostar. Na manhã daquela mesma sexta, derrubara 2 tratadores e arranhara o pescoço do terceiro. Ao redor de Valentina, numa varanda coberta com toldos de lona creme, seus amigos bebiam uísque escocês de 12 anos e assistiam ao fracasso repetido como se fosse entretenimento premium. Eram filhos de fazendeiros, advogados e um ou outro herdeiro de construtora da região, gente acostumada a espetáculos pagos para si. Cada queda de tratador vinha acompanhada de aplausos irônicos e risadas soltas. Foi nesse cenário que João Batista Souza depositou sua caixa de ferragens no chão e ficou parado por alguns segundos, olhando para o trovão do diabo, com a cabeça ligeiramente inclinada, a postura de quem reconhece um problema que já resolveu antes. Posso tentar. As palavras saíram quase como pensamento em voz alta, baixas demais para serem uma declaração, altas o suficiente para que Valentina ouvisse. Ela ouviu.
Largou o pincel de esmalte sobre a grade e virou o rosto com a expressão de quem acabara de descobrir que alguém interrompeu uma conversa importante para falar de tempo. Seus olhos percorreram João de cima a baixo, chapéu remendado, camisa desbotada, caixa de ferragens, botas rachadas, e a conclusão foi imediata, automática, inscrita em anos de educação que confundiu privilégio com perspicácia. "Você", disse ela, e fez uma pausa que valia mais do que qualquer insulto direto. "Olha para você, moço." Na varanda, os amigos cessaram as conversas. Algo estava para acontecer. "Meus tratadores têm diploma em manejo equino", continuou Valentina, a voz ganhando volume na medida exata em que percebia que tinha audiência. "Trabalham aqui há anos e não conseguiram nem chegar perto, mas pode tentar, claro." Ela virou o rosto para os amigos e abriu os braços com um gesto teatral. "Gente, o entregador vai domar o trovão." As risadas vieram em cascata. Um dos rapazes, de camisa polo rosa e copo de uísque na mão, gritou: "Tô gravando, tô gravando!" Outro fez gestos de torcida exagerada. Uma moça de cabelos loiros aplaudiu vagarosamente, o tipo de aplauso que é pior do que nenhum. Valentina, embalada pelo coro e pela adrenalina do momento, foi além, como sempre ia além, quando havia plateia. Era uma fraqueza que ela não reconhecia como fraqueza. "Sabe o que é?" ela disse, endireitando a postura como se estivesse prestes a fazer um anúncio oficial. "Seu nome é João, né? João." Não esperou confirmação. "Se você conseguir domar esse cavalo hoje, aqui, na frente de todo mundo..." Ela fez uma pausa dramática, olhando para os amigos com um sorriso cúmplice. "Eu caso com você." Ela estendeu o braço como numa peça de teatro, os dedos esparramados no ar, o esmalte ainda meio úmido. A varanda explodiu. Filmou. Ela falou sério: "Valzinha tá casando com o entregador. Assina embaixo, Val, assina embaixo." As risadas dobraram de intensidade, misturadas com assovios e palmas. João Batista não riu, não respondeu, não recuou, não avançou, não mostrou o menor sinal de que havia recebido qualquer coisa nas palavras dela, além de uma autorização para entrar no curral. Simplesmente tirou o chapéu de palha remendado, colocou sobre a cerca com cuidado de quem trata de coisa que tem valor qualquer, objeto de quem tem pouco se torna precioso, rolou as mangas da camisa xadrez com calma cirúrgica e entrou no curral. O que aconteceu nos 12 minutos seguintes silenciou a varanda de forma gradual, como um volume sendo reduzido por mão invisível. João não usou corda nem vara. Não gritou, não fez nenhum dos movimentos convencionais que os tratadores experientes haviam tentado. Aproximou-se do trovão do diabo, em zigue-zague lento e deliberado, o corpo levemente curvado para parecer menor, respirando no mesmo ritmo do animal, uma técnica tão sutil que da varanda parecia simplesmente que o homem estava passeando. O trovão bufou, recuou 2 metros, fez-se enorme sobre as patas traseiras. João parou, esperou, deixou o silêncio trabalhar como ferramenta. Foi nesse momento, nessa espera de homem que não tem pressa, porque sabe que o tempo trabalha para ele, que a memória o capturou. O cheiro de terra molhada depois de chuva sobre um curral de chão batido. Ele tinha 6 anos e o irmão mais velho, Cláudio, tinha 8. O pai, Benício Souza, trabalhador volante, 38 anos de sol e seca, escrito no rosto, havia-lhes mostrado uma cabra assustada amarrada no tronco. "Não é o animal que está com medo de você", disse Benício, sem tirar os olhos do bicho. "É você que está com medo do animal. Quando você parar de ter medo, ele para também." João, de 6 anos, não havia entendido completamente, mas sentiu algo se mover dentro do peito, como uma verdade que ainda não tinha palavras. Aos 12, estava acordado antes do sol para ajudar na fazenda do vizinho família Ferreira, gente boa que pagava em comida mais do que em dinheiro. Limpou coxos, carregou feno, fez de tudo. Mas o que mais gostava era de ficar na grade do pasto, observando os cavalos jovens que ninguém conseguia se aproximar. Ficava ali em silêncio por horas.
Esse menino tá perdendo tempo, dizia o capataz. O velho Ferreira discordava. Esse menino tá aprendendo. E estava. Aos 16, domou o primeiro. Um quarto de milha mestiço que havia derrubado 3 homens em uma semana. Levou 40 minutos. Quando desceu do animal, o velho Ferreira estava chorando. Onde você aprendeu isso? João respondeu, com o senhor, e apontou para o campo. O fazendeiro ficou em silêncio, entendendo que o menino havia passado anos aprendendo com a terra, o que os livros não tinham como ensinar. E o dia, aos 22 anos, em que tomou a decisão. Havia recebido uma proposta de trabalho numa Aras em Belo Horizonte, salário bom, acomodação providenciada. O patrão da época, homem rico, terno caro, disse na frente de todos os funcionários: "Cuidado para você não ser muito bom, rapaz. Gente de origem humilde que fica muito competente começa a ter pretensão acima do que cabe." João olhou para aquele homem por um longo segundo. Não respondeu. Aceitou o trabalho, passou um ano ali, aprendeu tudo o que podia aprender e foi embora. E jurou, ali, em silêncio, que nunca mais deixaria que ninguém definisse o teto de sua competência. De volta ao presente, João estava com a mão encostada no focinho do trovão do diabo. O cavalo não havia recuado. Na varanda, o rapaz que filmava havia abaixado o celular sem perceber. A moça, dos aplausos irônicos, segurava o copo com as 2 mãos, imóvel. Valentina tinha o pincel de esmalte solto entre os dedos, como coisa esquecida. Aos 8 minutos, João tinha a mão na crina. Aos 10, estava ao lado do pescoço, encostando a testa no pelo negro e quente do animal. Aos 12, montou. O trovão do diabo trotou em círculos mansos, como se sempre tivesse sido assim. O silêncio na varanda era total. Um dos rapazes deixou o copo de uísque escorregar da mão e o som do vidro batendo no chão de madeira soou como um disparo. "Quem é esse cara?" murmurou alguém. Foi quando o telefone de Valentina tocou. Era o Coronel Augusto. Valentina atendeu com a mão ainda dormida de incredulidade. "Filha." A voz do pai soava tranquila, como sempre ele era homem de poucas urgências. "O João chegou aí? João Batista Souza?" O nome soou diferente vindo do pai, com um peso que o pai emprestava apenas a coisas que considerava sérias. "Chegou", disse Valentina devagar. "Ele tá no curral com o trovão." "Trata ele bem, minha filha. Ele vai apresentar o trovão na Copa Brasil do mês que vem." O estômago de Valentina desceu 3 andares. Copa Brasil? Copa Brasil de Doma. João é o representante oficial do Haras na competição. Você não sabia? Ela não sabia. E era exatamente esse o tipo de coisa que ela deveria saber. Se fosse o tipo de pessoa que prestava atenção nos negócios do Haras, além do que a afetava diretamente. Mas Valentina havia sempre tratado o Santa Vitória como cenário de sua vida social, não como empresa com funcionários, contratos e decisões que importavam. "Papai, quem é João Batista Souza?" A resposta chegou devagar, como se o coronel estivesse escolhendo as palavras com cuidado para que o peso delas chegasse inteiro. "João é tricampeão brasileiro de doma de cavalos selvagens. Ganhou o título internacional em Madrid em 2019. Quando o trovão chegou indomável da Argentina, fui eu que contratei ele como consultor. Custa R$40 mil por dia de trabalho, filha, mas vale cada centavo." O telefone tremeu na mão de Valentina, ou foram os dedos que tremeram ao redor do telefone. Era difícil saber. Na varanda, os amigos já não olhavam para o curral, olhavam para ela. Quem estava mais perto notou que a cor havia saído do rosto de Valentina com a mesma rapidez com que o esmalte vermelho secava nos dedos. Seu Geraldo, o tratador mais antigo do Aras, 61 anos de couro curtido e silêncio inteligente, que havia assistido a tudo encostado no portão, sem dizer uma palavra sequer, se aproximou de Valentina com o passo seguro de quem sabe que o momento chegou. Tinha nas mãos um envelope bege com o logo da empresa JBS Equinos Lipida, impresso no canto superior esquerdo. Dona Valentina,
disse ele em voz baixa. Tem mais uma coisa. Valentina pegou o envelope com os dedos que ainda carregavam o cheiro de esmalte fresco. Era um contrato. 30 páginas, assinado por João Batista Souza e por Coronel Augusto Drummond. Data de 3 semanas atrás. Aquisição de participação societária de 30% no Haras Santa Vitória pela empresa JBS Equinos Liteda, mediante aporte financeiro e prestação de serviços técnicos de alto nível por período de 3 anos. Tecnicamente e juridicamente, o homem do chapéu remendado era sócio do Haras, que ela tratava como quintal da própria casa. Na varanda, a moça dos cabelos loiros se levantou com a desculpa fraca de que precisava usar o banheiro. Um dos rapazes de polo começou a mexer no celular com intensidade desproporcional, olhos colados na tela para não precisar encarar Valentina. Outro olhou para o horizonte como se houvesse algo extremamente interessante além do pasto. Seu Geraldo ficou parado ao lado de Valentina, nem afastado nem invasivo, apenas presente, do jeito que presença de verdade funciona, sem palavras desnecessárias. A humilhação, Valentina percebeu naquele segundo, era de textura completamente diferente quando vinha do lado oposto. Havia algo viscoso nela, pesado, que subia pelo peito como água barrenta. João desceu do trovão do diabo com o mesmo cuidado com que havia subido, nenhum gesto dramático, nenhum olhar para a varanda em busca de reconhecimento. Fez uma carícia longa no pescoço do animal. Murmurou algo que só o cavalo ouviu e caminhou em direção à grade de saída do curral. Apanhou o chapéu de palha remendado de cima da cerca, assentou-o na cabeça com naturalidade absoluta. O trovão ficou parado no centro do curral, manso como não havia sido em 2 semanas. Parecia que o cavalo entendia que algo havia se resolvido. A varanda estava em silêncio quando João passou pela lateral da grade em direção à caixa de ferragens que havia deixado no chão. Foi nesse momento que o Coronel Augusto Drummond chegou. Ele havia saído mais cedo da cidade ao saber, por mensagem dos funcionários, do que havia acontecido no Haras naquela tarde. O coronel tinha 58 anos, corpo ainda robusto de quem trabalhou com as mãos antes de trabalhar com a cabeça, cabelos grisalhos cortados curto e a expressão permanente de homem que já errou o suficiente para reconhecer quando alguém está errando na própria frente. Ele viu João antes de ver a filha e o cumprimentou primeiro. João, o coronel estendeu a mão. Como foi com o trovão? Bem, disse João, apertando a mão. Precisa de mais 3 dias de trabalho antes do primeiro treino oficial, mas responde bem. Perfeito, o coronel assentiu. Obrigado por ter vindo pessoalmente com as ferragens. Não precisava. Passava aqui de qualquer jeito. João levantou a caixa. Vou deixar na oficina com o Geraldo. Valentina observava essa troca do lugar onde havia ficado parada desde o telefonema. Havia algo cirúrgico na cena, não pelo que era dito, mas pela naturalidade completa com que seu pai tratava aquele homem. Não havia condescendência, não havia a leveza protetora com que homens ricos às vezes tratam pessoas que consideram inferiores gentis. Era uma conversa entre iguais, talvez entre desiguais, mas de forma que ela não esperava. O coronel então se virou para a filha. Seus olhos a leram em 2 segundos. Valentina. Não era uma pergunta. Ela não respondeu. O envelope do contrato ainda estava nas suas mãos. O coronel viu o envelope, entendeu que ela havia lido, entendeu pelas faces dos amigos na varanda e pela expressão da filha exatamente o que havia acontecido naquela tarde. João, disse o coronel com voz calma. Ela disse alguma coisa inadequada para você hoje? João parou. Virou-se devagar. Olhou para Valentina por 1 segundo, não com raiva, não com triunfo, com algo mais complexo e mais difícil de nomear. O olhar de quem já viu esse tipo de cena antes e sabe que o que acontece agora é mais importante do que o que aconteceu antes. Nada que precisasse de resposta, disse João. O coronel ficou quieto por um momento.
Era o silêncio de pai que recebeu uma informação codificada e a decodificou completamente. "Obrigado", disse ele, "pelo trovão e pela descrição." João pegou a caixa de ferragens e, antes de caminhar em direção à oficina, parou por exatamente um instante ao lado de Valentina. Ela levantou os olhos para ele e encontrou ali não o julgamento que merecia, não a satisfação de quem poderia exibir uma vitória, não nenhum dos afetos ruins. Encontrou apenas uma calma, que a fez sentir vergonha de uma forma mais profunda do que qualquer discurso poderia ter provocado. "Obrigado pela oportunidade", disse João. O meio sorriso era tranquilo e sem ironia. "Mas pode ficar tranquila com a proposta." E foi embora. Valentina ficou parada com o contrato nas mãos, os amigos ao redor fingindo não existir, o trovão manso no curral e o chapéu de palha remendado desaparecendo na direção da oficina, pequeno no horizonte, mas de alguma forma ocupando todo o espaço de visão disponível. O silêncio que se seguiu era do tipo que não tem como ser preenchido com conversa. Dois dos amigos se despediram em seguida, os abraços um pouco mais curtos do que o habitual. Os demais foram embora aos poucos, sem o barulho costumeiro de final de tarde no Harrah's. A varanda ficou vazia antes do pôr do sol. Seu Geraldo recolheu os copos abandonados sem dizer uma palavra. Fazia isso desde que Valentina tinha 10 anos. Era a pessoa que havia guardado a dignidade do momento enquanto todos à volta a perdiam. O coronel Augusto chamou a filha para uma conversa longa naquela noite. Não foi a conversa que ela temia, a bronca pública com funcionários por perto, o sermão com o dedo em riste. O coronel não operava assim. Sentou-se com ela no escritório da fazenda, com 2 cafés e a luz baixa, e falou por quase 2 horas. Sobre o Harrah's, sobre os negócios, sobre as pessoas que faziam aquilo funcionar. Sobre João Batista Souza, filho de trabalhador rural, que havia aprendido doma sem escola formal, que havia competido e vencido em Madrid com 35 anos sem patrocinador, que havia construído uma empresa com 18 funcionários que dependiam dele. "Você perguntou quem ele era, filha", disse o coronel. "Mas a pergunta que você devia ter feito era: quem é você para ele?" Valentina não respondeu. O coronel fez uma proposta. Não era punição e não era perdão, era algo mais exigente do que os dois. Uma responsabilidade. Valentina acompanharia todos os treinos de João com o trovão pelo mês seguinte. Não como dona do Harrah's, não como observadora, não como alguém sendo gentil com um funcionário, como aprendiz, com caderno de anotações e a boca fechada quando não tivesse pergunta útil para fazer. "Você vai aprender mais com esse homem do que com qualquer escola europeia que te mandei", disse o coronel. Ela aceitou, com o rosto ainda vermelho de vergonha, a cor que demora mais a sair, porque não tem creme que dissolva. Seu Geraldo, que havia guardado silêncio durante toda a tarde e mantido a dignidade do momento quando todos ao redor a perdiam, foi promovido a coordenador geral do Harrah's na semana seguinte. "Quem sabe quando ficar quieto", disse o coronel na reunião de anúncio, "merece liderar." Os primeiros dias de treino com João foram difíceis para Valentina, não fisicamente, mas da forma mais cansativa que existe. Foram difíceis de ego. João não a tratava com crueldade nem com delicadeza excessiva. Tratava-a como alguém que estava aprendendo, com a paciência objetiva de bom professor. Explicava a lógica por trás de cada movimento, respondia perguntas sem pressa, corrigia erros sem humilhação. Havia nessa forma de interagir algo que ela demorou dias para nomear: respeito. Não o respeito que se dá a quem tem poder, mas o respeito que se dá a quem está tentando de verdade. Ela começou a aparecer mais cedo do que o combinado. 6 meses depois, o Trovão do Diabo venceu a Copa Brasil de Doma, montado por João Batista Souza. A pontuação final foi a mais alta da competição. João subiu ao pódio com o mesmo chapéu de palha remendado que havia se tornado naqueles meses símbolo de algo que se sabia existir, mas raramente se via.
A competência que não precisa de moldura para ter valor. Valentina estava nas arquibancadas, sem seguranças ao redor, sem amigos do círculo habitual, sem esmalte nos dedos, porque havia chegado diretamente da tarde de treino. Aplaudia de pé, como todos os outros, e nos poucos segundos em que João olhou para as arquibancadas do alto do pódio, ela não desviou os olhos. João nunca trouxe à tona o episódio da proposta de casamento. Não havia necessidade. A lição já estava impressa em cada pisada firme do trovão na terra, em cada manhã em que Valentina chegava mais cedo do que o necessário, em cada vez que ela abria o caderno de anotações antes de abrir a boca. Há coisas que o dinheiro compra muito bem. Aras de 14 milhões, cavalos de 2, 3 milhões, uísque escocês de 12 anos, roupas de equitação importadas. Há coisas que o dinheiro não toca. A calma de quem sabe exatamente quem é, a competência que sobrevive a décadas de sol e barro, o respeito genuíno que um homem pode ter por um animal ou por outro ser humano. Valentina Drummond. Nogueira, aos 27 anos, começou a aprender a diferença entre as duas listas. E o professor havia chegado de caminhonete enferrujada, com chapéu remendado e caixa de ferragens nas mãos sem avisar, sem cobrar, sem precisar de mais nada para ser quem era do que simplesmente ser. A verdadeira dignidade não precisa de apresentação. Ela entra pelo portão, faz o que sabe fazer e vai embora deixando o mundo levemente diferente do que encontrou.